pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e dos canais Paulo Andrade Castro e Mídia Brasil. Gente, olha o que nós temos em tela. Essa imagem eu acabei de montar para a gente estar falando a respeito desse julgamento de hoje no STF sobre o habeas corpus ao ex-presidente Lula, tá certo? Quero dizer a vocês, o que eu vou falar aqui é preocupante, porque uma arapuca foi montada e eu vou deixar isso assim muito bem transparente para cada um de vocês durante esse vídeo, ok? Antes de irmos diretamente ao mesmo, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, dê um like para o YouTube promover o mesmo e, por gentileza, se inscrevam nesse nosso canal, certo? E no canal Mídia Brasil. Desta maneira você estará nos ajudando diretamente nessa briga. Posso contar com vocês? Vamos ao vídeo? Vamos lá, vai. Pessoal, vejam a pergunta que eu faço. Estaria Carmen Lúcia sendo chantageada? O fato é que, estando sendo chantageada ou não, ela preparou uma arapuca hoje para todo o povo de bem do Brasil, pois não podemos esquecer, se tem um cara hoje que representa o povo digno desse país, é Luiz Inácio Lula da Silva, e ela preparou uma arapuca das grandes para o mesmo, e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá certo? Olha o que nós temos aí, temos ela, temos a ministra, olha essa imagem, nós temos a ministra, temos o símbolo da Globo e a imagem do ministro Marco Aurélio Mello. Cabe salientar que, neste caso, a Globo está representando a grande mídia, não só a Globo, ok? Pessoal, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, tá certo? Ele é relator de duas ADCs. Ação declaratória de constitucionalidade, em relação à prisão em segunda instância. O que é que aconteceu? Em 2016, aconteceu uma votação no STF e por 6 votos a 5 ficou decidido que, mesmo indo contra a Constituição, vamos deixar isso bem claro, poderia ser aplicada pena após a condenação em segunda instância, ok? De lá para cá, o Gilmar Mendes mudou sua opinião, já falei a vocês, eu tenho um vídeo dizendo a vocês por que o cidadão mudou. E com isso as coisas se inverteram. Muitos dos ministros que hoje vão participar desse julgamento não aceitam a prisão em segunda instância, o que hoje já é maioria no STF. E a ministra Carmen Lúcia sabe disso, a Globo sabe disso e a grande mídia toda sabe disso. Certo? Com isso, qual foi a armadilha que foi preparada para o dia de hoje para o ex-presidente Lula? O correto hoje, gente, era a ministra ter pautado essas ADCs que foram liberadas ainda em dezembro do ano passado pelo ministro Marco Aurélio para serem pautadas, e ela não fez. E por que ela não fez? Porque ela sabe que é derrota certo. Vocês acompanharam a guerra dessa última semana entre a mídia direitista criminosa, nós da mídia que defendemos nosso país, os partidos políticos de esquerda e os ministros do STF entre eles, certo? E por que essa guerra, gente? Porque os ministros perceberam que, por meio de chantagem ou não, a ministra Carmen Lúcia estava tentando o que ela conseguiu na real: armar essa arapuca para o ex-presidente Lula. Porque vejam bem, o que é que acontece quando ela trouxe para ser votado o habeas corpus do ex-presidente Lula? Nós temos votos certos, favoráveis à prisão, e nós temos votos contrários à prisão em segunda instância. O grande problema, gente, se encontra em 2 votos. Primeiro, o Gilmar Mendes, que nós sabemos que o Gilmar Mendes age politicamente. Eu acho que ele vai votar contrário à prisão do ex-presidente Lula, porque ele já quer preparar o terreno para proteger a galera dele. Então eu acho que ele vai votar contrário. Mas nós temos um grande problema, gente. A ministra Rosa Weber.
Aí você vai me perguntar, mas por quê, Paulo? A ministra Rosa Weber é contra a prisão em segunda instância. Fato, é. Só que tem um detalhe. A ministra Rosa Weber, ela é radicalmente contra romper a jurisprudência do STF. Ou seja, aquilo que a maioria decidiu, mesmo que ela pense ao contrário, ela termina acompanhando. E nesse ponto, gente, é que a ministra Carmen Lúcia, chantageada ou não pela Globo, que aí é diretamente a Globo quem está mais próximo, tomou a decisão de trazer o habeas corpus do ex-presidente Lula. Porque eles sabem que, por diversas vezes, a ministra Rosa Weber já negou habeas corpus, não que ela seja contrária à não prisão em segunda instância, mas porque ela quer acompanhar, certo, o entendimento do STF. Querem ver uma coisa aqui? Vamos ver uma matéria aqui rapidinho para vocês entenderem do que eu estou falando da chantagem da Globo. Vamos nessa aqui. Olha do que eu estou falando aqui. Matéria de ontem da Globo, atualizada hoje. Artigo: equilíbrio, por favor, em nome da Rosa. Quando a gente lê esse pseudo artigo, vocês vão ver que o que eles fazem o tempo todo é tentar chantagear a ministra Rosa Weber para ela permitir a prisão do ex-presidente Lula. Certo? Olha o que diz isso aqui. A possibilidade do Supremo encontrar um rumo que a democracia precisa está dentro dele. Está dentro dele próprio. Todos os votos contam no julgamento do habeas corpus de Lula. Mas em condições normais de temperatura e pressão, voto decisivo será o da ministra Rosa Weber. Ela tem sido o equilíbrio institucional do STF. E esse equilíbrio começa com seu comportamento como ministro. Desde que assumiu, Rosa não fala fora dos autos, respeitando o que a lei manda. Nunca foi envolvida em nenhum caso e não mantém contatos inadequados com as partes, seja de manhã, de tarde ou de noite, dias da semana ou feriados, nem com autoridade dos demais poderes. Nas sessões televisionadas para milhões de brasileiros, não pretende mostrar erudição. Este comportamento tem se refletido também em seus votos, julgado a partir de um parâmetro básico. Se o Supremo decidiu de maneira A, ela aplica a decisão A, mesmo que prefira a decisão B. Gente, ó, nesse pequeno trecho, os caras esculacham a ministra Carmen Lúcia, esculacham o Gilmar Mendes, esculacham vários outros ministros e tentam passar uma responsabilidade enorme para a ministra Rosa Weber. E por quê? Porque isso foi combinado com a ministra Carmen Lúcia. Ó, traz primeiro o habeas corpus, que a Rosa Weber geralmente vota desse jeito. Então a gente vai pressioná-la e ela não vai mudar o jeito de votar. Certo? Então, pessoal, cabe salientar o seguinte: se a ministra Rosa Weber não perceber esta manipulação, não perceber esse jogo, ou se estiver do lado dos caras, o Brasil vai ter problemas. Porque eles vão permitir a prisão do ex-presidente Lula, mesmo ele sendo inocente. Essa, voltando aqui para a nossa imagem, né? Essa é a dura realidade. Pode acontecer de um dos ministros que votam por prisão após segunda instância votar contra a prisão do ex-presidente Lula? Pode. É provável? É. Por quê? Querendo ou não querendo, a maioria desses ministros estão acompanhando o dia a dia desse processo e eles já sabem que o Lula é inocente. Então, se a defesa do ex-presidente Lula bater, mas bater de maneira acertada no passado do juiz Sérgio Moro, dos procuradores de Curitiba e do TRF4, ela vai estar colocando uma espada na cabeça de cada um dos ministros que tentarem ou que pensarem em votar pela prisão do ex-presidente Lula. E essa espada estará sendo colocada de forma legal, dentro da lei. Por quê, gente? Basta a defesa do ex-presidente Lula lembrar que em 2013 o juiz Sérgio Moro já foi julgado no STF. Tá certo?
E tem um voto do ministro decano do STF, o ministro Celso de Mello, talvez seja por isso que ele luta tanto para impedir a prisão do ex-presidente Lula, que é devastador contra o juiz. Porque naquele momento, vários crimes foram cometidos pelo juiz e protegidos pelo TRF4. E o decano do STF se colocou assim de forma dura contra os mesmos. Só não foi anulada aquela ação naquele momento, porque era ação envolvendo o Banestado, e os juízes pesaram que se fosse anulado naquele momento, o prejuízo para o país seria muito grande. Mas o decano do STF deixou claro que o juiz Sérgio Moro passou de todos os limites e deveria ser punido. Certo? Se a defesa lembrar que em 2008 o STJ anulou uma ação completa que envolvia Sérgio Moro, Dedê, envolvia o TRF4 por crimes cometidos contra os réus. Tá certo? Muito provavelmente o STF não vai poder negar esse habeas corpus. Aí você vai dizer, Paulo, mas esse caso já passou pelo STJ. Passou, gente. Só que tem um detalhe. Tem uma turma do STJ comandada pelo Félix Fischer, que é o relator da Lava Jato, que, bem como o relator no STF, Edson Fachin, são todos de Curitiba e agem de formas assim mancomunada para proteger os crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro e protegido pelo TRF4. Isso é a coisa mais evidente do mundo, gente. Aí você vai dizer, Paulo, mas não teve uma turma do STJ que anulou uma ação completa dos caras? Teve. O problema é que era uma outra turma que não tinha nada a ver com esses caras, que hoje são de Curitiba e agem deliberadamente para encobrir os crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro. Vocês estão entendendo? Se tivesse com essa outra turma, esse negócio já tinha acabado. Essa palhaçada já tinha acabado. Ok? Então, gente, esta é a verdadeira situação. A gente tem que verdadeiramente torcer para que a ministra Rosa Weber esteja iluminada hoje, perceba a armadilha que lhe colocaram, torcer evidentemente para ela não estar mancomunada com esse pessoal, certo? Porque só desse jeito nosso país começa a voltar um pouquinho para os trilhos. E o inocente não vai poder ser preso por decisões de um grupo de criminosos, tá certo? Que futuramente estarão presos ou fugitivos do nosso país. Porque banalizaram nossa justiça, cospem no STF o tempo todo, destruíram a Petrobras, destruíram a Odebrecht, estão destruindo várias outras empresas e principalmente entregando de mão beijada nossas riquezas para os americanos. Isso que eu espero que a defesa diga de forma assim, estridente, para todo mundo ouvir, dos crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro na ação contra o ex-presidente Lula. Divulgação de conversa, certo, de dois presidentes, pasmem, gravação do ramal principal do escritório de advocacia. Em qualquer país que a democracia estivesse em pleno vigor, ele estaria na cadeia. Ele estaria na cadeia. Tá bom, gente? Se nossa defesa agir dessa maneira, dificilmente todos os ministros vão votar de forma enlouquecida, assumindo para si os crimes do juiz Sérgio Moro, porque na verdade, o que o juiz Sérgio Moro, o que os procuradores, o que o TRF4, o que a parte do STJ e o Fachin no STF quer é que o pleno do STF assuma para ele a responsabilidade pelos crimes do juiz Sérgio Moro, porque desta forma, mais tarde, eles não poderão puni-lo como ele deve ser punido. Vocês estão entendendo? Essa é a jogada, ó. Vou trazer para o STF, vou forçar o STF a assumir, vou tentar fazer de todas as maneiras que o STF permita, mesmo que sem perceber, a prisão do ex-presidente Lula, que após fazer isso, ele se torna, mesmo sem querer, cúmplice dessa gangue toda, e aí depois
eles não vão conseguir punir o TRF4, o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba da forma que tem, da forma que os mesmos terão que ser punidos. Vocês entenderam toda a jogada? É por isso essa guerra, gente. É por isso essa guerra. Então, ó, é isso, gente. Termino por aqui. Peço a vocês mais uma vez, inscrevam-se nos nossos canais. Estarei hoje a partir das 13h50 ao vivo do STF, levando todas as informações para vocês. Espero contar com a audiência de vocês. Tá bom, gente? Vamos chamar por Deus, torcer para que Deus ilumine a cabeça desses ministros, certo? Vou torcer muito, honestamente, para que o ministro Barroso dê uma bola dentro e comece a justificar as minhas expectativas no mesmo, tá certo? Tá joia, gente? Então, ó, um abração a todos e até às 13h50. Valeu? Abraço, gente. Tchau.